A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, sua casa e o seu ministério. Mais uma vez, é uma alegria, uma grande satisfação podermos estar falando sobre os assuntos da Escola Bíblica Dominical. Hoje trataremos da lição de número 5 deste terceiro trimestre e nós estaremos falando especificamente sobre o tema Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. A minha saudação agora especial aos nossos pastores presidentes, pastor Jorge Amorim, pastora Miriam Amorim, em especial a pastora Miriam Amorim, que está completando mais um ano de vida, que Deus tem abençoado com a sua unção, com a sua graça, com a sua presença, e neste dia especial, neste dia de domingo, o Senhor venha concretizar, realizar em seu coração aquilo que ainda não fora concretizado e realizado. Que Deus dê forças, que Deus dê capacitação, como diz uma palavra em especial hebraica, Ha'el, que Deus te conceda força, inteligência, destreza, habilidade e poder de conquista. Que a vida do Senhor esteja sempre sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Irmã Miriam Amorim, que Deus abençoe. Um grande abraço da família do pastor Daniel e também de todo o Ministério do Ensino da Assembleia de Deus Jerusalém. Um grande abraço. Um abraço ao meu amigo e coordenador da Escola Bíblica Dominical, pastor Elissandro Raposo, e a sua esposa Thelma Raposo também. O meu grande abraço a vocês e a todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Meus queridos, hoje nós estaremos tratando desta lição de número 5. Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Fique conosco até o final, é uma lição maravilhosíssima e principalmente agora neste momento de grande dificuldade, especialmente este momento em que nós estamos vivendo, nada melhor de que termos uma lição especial como essa, uma lição que fala de estarmos sendo produtivos, de estarmos tendo a certeza que Deus está arquitetando, que Deus ainda está como um grande desenhista, o grande artista, o grande construtor. E Ele está conosco para nos dar forças, para reconstruir, para edificar em momentos que muitos não querem, muitos não têm forças, muitos não têm sequer esperança. Mas no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. E essa lição em especial nos traz as ferramentas bíblicas, ortodoxas, ferramentas reais, vivaz, para aquele que entende que a palavra de Deus é a voz de Deus. A Bíblia Sagrada é a própria persona, a própria identidade de Deus para nós. Ele é o logo, Ele é o verbo, Ele é a palavra e se fez carne. E hoje nós temos a certeza, assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Então vamos à lição de hoje. Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Texto áureo da nossa lição. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se findou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Esse texto está em Ageu 2, no verso 10 e também no verso 18. Uma agregação de vários versículos aí, ou de 2 versículos, partes destes versículos. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas de Cristo, ou que Cristo lhe entregou. Nós temos esta leitura maravilhosa, leitura bíblica em classe, que está em Esdras capítulo 5, do verso 1 e verso 2, em Ageu capítulo 1, no verso 1, no verso 12, e Zacarias no capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Vamos à leitura destes textos. Esdras capítulo 5, versículo 1. E Ageu profeta e Zacarias,
o profeta, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu, capítulo 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Zacarias, no capítulo 4, no verso 6. Respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Vamos ao objetivo desta lição, objetivo geral desta lição. É compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Entender como aconteceu toda essa dinâmica de reedificação do templo sob a liderança deste governador Zorobabel. Interessante que o nome Zorobabel significa gerado em Babilônia, nascido em Babilônia. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. 2. Saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. 3. Explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Estes são os objetivos específicos da lição de hoje. Vamos interagir um pouco. Qual é o cenário? Na lição anterior, ou na lição 4, vimos que o povo de Deus havia dado início à obra de reconstrução do templo. Eles fizeram um culto de adoração ao Senhor quando as últimas pedras do alicerce foram fincadas. Mas logo os samaritanos e outros povos da redondeza se levantaram para impedi-los de reconstruir o templo e estabelecerem em Jerusalém. Eles se sentiram ameaçados, por isso armaram traiçoeiramente emboscadas contra o povo de Deus, atrapalhando assim a obra. Segundo o comentário bíblico Bacon, eles alugaram conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Parecia que o templo jamais seria reconstruído novamente. O povo estava sem fé, sem coragem, sem esperança. Ficava evidente que somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor usou o profeta Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o seu povo a reconstruírem a sua casa, e depois de uns 18 anos, aproximadamente, a reconstrução do templo foi concluída. Glória a Deus.
Essa foi a nossa interação para contextualizarmos. Nesta lição de hoje, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada aí por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ponto central desta lição: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Vamos lembrar e fazer uma aplicação rápida. Deus tem os momentos específicos para cada momento da história. Ele tem uma ação específica para cada momento da história. E também Deus levanta homens e mulheres, profetas, homens de Deus, mediadores, pessoas que estarão falando, intermediando a vida espiritual, a palavra de Deus, para o contexto humano e para o contexto da humanidade, para se relacionar com a verdade, com Deus. Deus levantará homens e mulheres nesses momentos. Por isso que nós devemos estar sempre orando, buscando a Deus pelos homens e mulheres de Deus que são levantados. E eles são necessários para esta obra. Ore pelos pastores, pelos evangelistas, pelos oficiais da casa do Senhor, por aqueles missionários, por aqueles que estão no campo, fazendo o impossível, humanamente falando, porque Deus se faz possível nos momentos em que estão vivendo, fazem tudo isso para que a obra não pare. E Deus usa estas pessoas. Por isso que sempre temos que estar em constante oração, para que Deus venha estar abençoando esta nação, este povo desta geração, que foram levantados para proclamar a palavra e reedificar, construir em tempo de crise. Primeiro tópico: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, capítulo 1, verso 1. E depois levantou-se Zacarias, capítulo 4, no verso 1 ao verso 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para lutar, ou tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Mensagem de Deus, que veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido, que o profeta Zacarias havia recebido. Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava em cima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com essas 2 pequenas oliveiras, como está registrado em Zacarias 4, do verso 1 ao 4 e no verso 13. E o recado de Deus para Zorobabel foi, entre aspas, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. As dificuldades que pareciam aqueles montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, como uma planície, seriam aplainados. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a reconstrução do templo, como está em Zacarias 4, verso 9. Josué, ou Jesua,
o sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem especial ou pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos, com vestes sujas. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Então Josué fora totalmente ornamentado de vestes limpas, de vestes consagradas, vestes dedicadas ao serviço do Senhor, e agora estava apto a desenvolver qualquer obra, qualquer trabalho relacionado ao Senhor. Porque com a impureza, com o coração puro, com uma vida não reta diante de Deus, é impossível sermos abençoados e abençoadores e produtivos na obra. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Você lê esse registro em Ageu 1, no verso 6 e verso 9. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi monte, ou subi ao monte, e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, como está em Ageu 1 e 8. Deus conclama, convoca ao povo para a obra, para fazer, para construir, para colocar a mão ao trabalho da edificação. Deus chama o povo, Deus chama Josué, Deus convoca Zorobabel para esta grande tarefa de reconstrução. E quero trazer uma palavra para você. Deus lhe chama para construir, para reconstruir. Não importa as dificuldades ou o tamanho dela, porque Deus é maior. Deus é capaz de fazer dos montes, dos lugares acidentados, tortuosos, fazer com que eles sejam aplainados e você faça, mas na força do Senhor, no poder do Senhor. 2. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à reconstrução e recomeçaram a edificação da casa do Senhor. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles e perguntando ali quem havia dado a ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario, que agora reinava sobre todo o império persa, como está em Esdras 5 e 5. O rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito do Ciro ou de Ciro, e se ele havia dado uma ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação dos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro. E assim, o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou denominando os construtores
até a conclusão da reconstrução. Então, esse impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas ali, Ageu e Zacarias, continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia, entre aspas, porque está registrado em Esdras 6, no verso 14. E acabou-se esta casa, como está em Esdras 6 e 15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado ao resultado glorioso. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Síntese desse tópico 1. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Então Deus nos levanta, Deus os levanta, Deus sempre estará a levantar homens para incentivar e exortar o povo para reconstruir. Nós temos homens e mulheres de Deus nestes dias difíceis que estão nos incentivando, estão a nos fortalecer através de palavras fiéis, de palavras de esperança, palavras de testemunho de fé e nos elevando em fé e esperança para termos a coragem necessária, o combustível necessário para enfrentarmos as situações que estão por vir, que estão aí, e sim, com certeza, a venceremos, porque Cristo nos esclarecerá e nos dará a esperança necessária e a força necessária. 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Vejamos, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento destas manifestações. Vejamos aqui e vamos mencionar apenas 2, Moisés e Elias. Moisés, o grande líder de Deus levantou, ou que Deus levantou, para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural e que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara, com aquele pedaço de vara, de pau, fazia grandes maravilhas. Olha só, Deus usando Moisés através de elementos simples ou com elementos simples, naturais, pequenos, mas tudo que se coloca na mão de Deus ou que Deus nos dá a fazer se torna poderoso, eficaz, potente e realizará com efetividade tudo aquilo que Deus determinou, que Deus mandou. Por isso as maravilhas pertencem a Deus, só Ele pode fazer maravilhas, só Ele é capaz de fazer maravilhas, como está em Êxodo capítulo 4, no verso 17. Outro personagem bíblico real, importante para essa nossa exemplificação, que é Elias, o profeta de Deus, que foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas. Em particular, pelo ímpio rei Acabe, rei de Israel, nos dias ali de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres. Olha só, fez com que não chovesse sobre a terra de Israel por 3 anos e meio. Além de outros, o ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nessa ocasião,
A manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso é maravilhoso. Deus usando através desses homens, ou usando esses personagens, para que o sobrenatural de Deus viesse ser manifestado naquela geração. Deus ainda hoje levanta, Deus assim como levantou, como preparou, como moldou estas pessoas para este trabalho, para esta finalidade de operação, Deus também levanta neste momento específico que estamos vivendo, pessoas para que haja manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Que Deus nos conduza a esta visão, a este preparo, a esta consciência que Deus é Deus de milagres e manifesta a sua presença. 2. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram ali a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino, para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração ali, uma mensagem de exortação dita pelo apóstolo Paulo: não desprezes o dom que há em ti. Vou repetir esse versículo, que ele é poderoso, maravilhoso para mudar a nossa concepção. Não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes. Como está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Pouco antes ali de ser martirizado, o apóstolo Paulo, ele voltou a escrever para Timóteo, dizendo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Despertes o dom de Deus que existe em ti. Como está em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 6. Despertar, uma palavra que nos chama muita atenção. Despertar vem da palavra grega anasopuro. Anasopuro. Fazer acender aquela brasa quase morta que está no meio do braseiro, exemplificando aqui. E quando vem o sopro de alguém que quer ver aquela brasa viva, retomar a sua vida, ele sopra e aquele tição praticamente apagado retoma a sua vida e começa a arder, começa a pegar fogo. Assim é este termo usado para o jovem Timóteo, ou para aquela geração de pastores da época, o evangelista daquela época, dizendo: venha reacender, venha reanimar, venha pegar fogo, venha queimar novamente o dom de Deus que existe em ti. Não deixe apagar o pavio que fumega. Deixa Deus soprar que o fogo pega, né? Olha que coisa linda. Que Deus abençoe. Vamos para ver o que é que Paulo recomenda sobre os dons, sobre estas manifestações. Paulo recomenda em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 31, procurai com zelo os melhores dons. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, como está em aos Coríntios, ou 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Síntese desse tópico 2. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. 3. Tópico de número 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta, ele exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus,
como está em aos Hebreus capítulo 5, no verso 4. 1. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplo: em Ezequiel capítulo 20, verso 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor sobre eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. B. Em 1 Samuel, capítulo 9, versos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. Em 1 Reis, capítulo 4, no verso 2 e verso 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus, como está em 1 Reis, capítulo 14, no verso 4 ao 7. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Então, vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então, era um mediador entre Deus e o povo. Bom, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Agora vamos ver como é no Novo Testamento. Entre os dons espirituais no Novo Testamento, o dom de profecia está ali vigente, registrado. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, como está em Atos 2:17. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra. Vou repetir. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual do espírito profético. Lemos em Atos, capítulo 21, no verso 8, no verso 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo, como está em Atos 21, verso 10. Existe, porém, uma diferença importante entre ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, em Lucas 16, verso 16. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador. Como está em 1 Timóteo 2:5, é importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo, como está em Efésios 2:18. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-los para corresponder ou responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso ali, falando sozinho, porque Deus diz, lá em Jeremias 23, verso 21, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros, que os ensinadores, os educadores, que os pastores ensinem à igreja
acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Estamos indo para o final desta aula de hoje, rápida, sucinta, que é o objetivo destes vídeos, para que você não fique cansado, enfadado, né, a respeito do prolongamento das aulas. Mas Deus tem abençoado com a sua palavra. Vamos à síntese do tópico 3. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. Compartilhe esta aula, abençoe as vidas, manifeste a glória de Deus. Se levante da onde você está. Se você está caído, saiba que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um chamado para a sua vida e que este ministério não será feito apenas por você, mas ele será feito com o Senhor e pelo Senhor. Deus te dará o que você precisa para terminar, para concluir a obra que você colocou à mão. Que Deus abençoe, meus queridos. Que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê a paz, que Deus lhe dê a visão necessária para ver, discernir o momento em que estamos vivendo na bênção e da paz do Senhor. Que o penhor do Senhor, que a presença do Deus Espírito Santo seja na sua vida hoje e para sempre. Amém.